Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso quadro Momento Psicanálise com a psicanalista Tatiana Rocha Lima. Tá boa, Oi, Tati? gente. Oi, pessoal. Tudo bem? E nós vamos entrar na temática desse mês, dentro da nossa metodologia, num bate-papo hoje sobre autoconhecimento. Uma vez que a nossa metodologia traz a herança que eu quero deixar para o mundo e se divide eu, o outro e o mundo. Estamos entrando no primeiro pilar, no eu, e com o primeiro aspecto, autoconhecimento. Tati, você que é dessa área, que atende muitas pessoas, como é que você percebe a necessidade desse autoconhecimento para essa libertação pessoal? Lívia, eu acho que ficou mais evidente a necessidade do autoconhecimento e ficou mais fácil de falar sobre essa necessidade, principalmente depois da pandemia, né, do Covid. Todo mundo em casa, não nos restou muito mais do que olhar para si mesmo, que é um processo muito difícil. E esse processo, do autoconhecimento realmente é um processo, é um trabalho, né, que não é de agora. Eu acho que agora está mais fácil da gente conversar e pensar sobre isso, a respeito da importância da saúde mental. Mas é uma tentativa já muito antiga. Se a gente for pensar historicamente, desde os filósofos, né, que despontaram, que até hoje a gente estuda na Grécia Antiga, já era eles já faziam um caminho em busca do autoconhecimento. Por exemplo, Sócrates, que aí a gente está falando mais ou menos de 400 antes de Cristo, o emblema da teoria, da busca dele, é a famosa frase: "Conhece-te a ti mesmo". E nessa tentativa, qual que era a maneira, né, que ele tentava fazer isso, que ele buscava isso com os alunos dele? Era fazendo perguntas. Então era uma série de perguntas, até que a pessoa percebia que ainda tinha o que aprender, ou ainda tinha o que conhecer, o que saber. E aí depois ele veio com a frase, né, muito famosa, que é: "Só sei que eu não sei". Então daí a gente percebe que sempre existe um espaço para a gente aprender mais, conhecer mais, e falando de nós mesmos, a gente pode pensar em mais do que conhecer, é se reconhecer. E é nesse, sentido que a psicanálise tem um papel fundamental. Essa coragem da gente olhar para si mesmo, da gente pensar em como a gente é, como a gente funciona, e reconhecer o que é difícil também, né, porque a gente tem a gente tem algumas defesas inconscientes que levam a gente a, muitas vezes, a pensar que a gente já sabe tudo sobre nós mesmos. Porque se a gente tem esse pensamento, que é um pensamento que não dá espaço para dúvidas, a gente se protege de eventuais transformações, porque se transformar dá muito trabalho. Então, esse desejo, normalmente, ele vem de um incômodo, e o incômodo, muitas vezes, ele aparece na nossa relação com o outro. Então é trabalhoso, exige muito, mas é um processo também muito prazeroso e de libertação, como você falou, né. É interessante quando você traz Sócrates aqui, ele era conhecido como o parteiro das almas, né, Sim. porque através das perguntas ele fazia com que essa alma nascesse. Você percebe no seu consultório, muitas pessoas, vamos usar esse termo tão em moda, ultimamente, parindo suas próprias almas a partir desse descobrimento de si próprio, dessa descoberta de entender suas presenças, suas ausências, o que é, o que não é? Olha, com sorte, isso acontece no consultório. Eu falo sorte porque é um processo que exige muito, é um trabalho mesmo, né. Você falou
do parto, né? Não é à toa que a gente fala o trabalho do parto. Então, o que acontece na psicanálise é que a gente pode pensar no parto não de uma coisa em si, pronta, mas de uma coisa que a gente reconhece como sendo nossa, né? Aquilo ali é a gente. E o que eu acho mais bonito, Lívia, que mantém a gente em movimento, não é uma coisa estática. Porque quando a gente pensa em como a gente não é só um conhecimento factual, né? Por exemplo, eu sou então egoísta, ou eu sou ciumenta. Não é só assim. O que é uma maneira mais ampla da gente pensar que esse conhecimento pode promover uma transformação? Eu sou ciumenta. Então, já é um grande passo a gente reconhecer que esse ciúme tem um impacto na nossa, Enorme. enorme, na nossa vida, na vida do outro e nas nossas relações. O que é um outro passo importante? Por que eu sou ciumenta? Né? Porque a gente não. O que está dentro da gente não brota igual o capim no mato. O que está dentro da gente tem uma relação com a nossa história, com as nossas vivências, com, com os filtros, né, que a gente vai deixando, que a gente vai fazendo ao longo da vida, tem a ver com o que a gente viveu e também não se lembra, com esses recortes que a gente faz do nosso passado. E aí se apropriar disso. E aí, quando eu vou juntando, né, todo esse conhecimento, aí eu tenho mais capacidade e talvez eu tenha mais desejo de me lançar em um processo de transformação. O primeiro passo, sem dúvida, é o conhecimento. Então, o que vai aparecer no consultório, o que chama mais atenção primeiro, são esses insights de quando a pessoa percebe assim, olha, realmente isso tem sentido, né? Eu sou assim, ou eu funciono desse jeito, ou eu estou vivendo assim, não é o destino, não é o acaso. A gente se apropria da nossa própria história, a gente se responsabiliza pela nossa história no sentido de eu faço parte dela, eu não sou só vítima. E daí, se eu sou dona da minha história, eu também me sinto mais capaz de movimentar o que vai vir para frente. Então, eu ganho no sentido de conhecimento e ganho no sentido de me apropriar da minha capacidade para transformar também o futuro. Perfeito. E o que você percebe que mais impede as pessoas de olharem para si? Assim, dentro de toda a sua trajetória, com vários pacientes, o que você percebe que talvez seja o maior obstáculo para ajudar uma pessoa a se perceber, se conhecer? Dá trabalho, né, Lívia? A gente olhar para as nossas mazelas, para as nossas feridas, dá muito trabalho. Então, primeiro aqui pode ser que não seja, tem uma chance muito grande de não ser um processo simplesmente prazeroso. Vai envolver um certo sofrimento, frustrações, a gente tem que estar disposto a cutucar em algumas feridas. Então, esse é um impedimento muito grande. Uma outra questão é que a gente tem uma tendência, isso por uma defesa mesmo, de achar que tá bom do jeito que tá, que o mundo que tem que se adaptar a mim, né? É muito recorrente a fala assim, mas eu sou assim. E aí, se a gente vai ver as relações, né? Relações que estão sendo assim machucadas, que provocam sofrimento, prejuízo, mas a pessoa justifica, não, mas eu sou desse jeito. E a gente tem um desejo de que o outro se adapte a gente. É difícil da gente perceber assim, eu tenho uma parcela nisso aí, eu posso fazer alguma coisa com isso. O que tem a ver com, aí eu trago um psicanalista que tem uma ideia muito interessante sobre isso, que é a arrogância. Né? A arrogância ela impede a mudança de paradigma, a mudança de pensamento. Então, se eu tenho um funcionamento arrogante, que eu sei de tudo, que eu sou assim, mas assim eu serei, que eu sou assim, que os outros têm que se adaptar a mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de me colocar em um lugar de transformação, de que eu posso fazer isso por mim e pelo outro também. Então, são processos que muito entrelaçados, né? Eu não tenho uma resposta única para dar para você, porque cada paciente também traz
um elemento ali diferente do porquê que isso pode estar mais amarrado na vida dele. Mas o que a gente percebe de imediato assim, né, num primeiro momento da análise, é que é sempre assustador a gente perceber que a gente está preso numa situação, ou que a gente está sofrendo e a gente está negligenciando o próprio sofrimento, ou que o nosso jeito machuca quem a gente ama também. É incrível, nós pensarmos que ainda hoje existe um certo preconceito com a questão da psicoterapia, da psiquiatria, né, em um momento tão avançado que nós estamos diante desses processos. E isso talvez ainda permeie, né, esse imaginário coletivo e leve as pessoas a não buscarem. Então, para a gente conduzir no encerramento, eu queria que você deixasse uma dica para as pessoas, sobre quão quão poderoso pode ser esse trabalho de psicoterapia, da psicanálise, desse desenvolvimento. Realmente é muito recorrente essa fala, né, que é uma mistura de preconceito e de medo. Então, no consultório, a gente recebe muito, eu falo a gente, né, quem trabalha ali na clínica, pessoas que passaram por vários outros profissionais. Já foram em médicos, já tentaram uma ajuda, espiritual, tudo isso faz parte. Mas a gente percebe a dificuldade que é de você pensar assim: "Espera aí, tem alguma coisa aqui que eu tenho que olhar mesmo". Então, como dica, Lívia, o que eu posso falar é assim: vale a tentativa, né. O Freud usava um termo muito interessante, ele falava que, falando de um aspecto técnico da análise, né, para o analista, ele falava de um termo que se chama analisabilidade do paciente, que isso leva em consideração a uma certa capacidade, abertura do próprio paciente de entrar no processo de análise. Para algumas pessoas pode ser mais difícil mesmo, né, por tudo isso que eu te falei que tem a ver com a personalidade, com a história da pessoa. Mas um desejo que pode vir motivado por um sofrimento, ele tem que ser levado em consideração, né. A gente tem uma rigidez de pensamento que às vezes faz com que a gente se acostume até com o sofrimento, e a gente banaliza o nosso sofrimento. Então, por exemplo, se você, pensar na história de uma pessoa que já está em um relacionamento muito ruim há anos a fio, ela pensa assim: "Se eu for começar a fazer uma análise, eu vou me separar", eu não quero me separar. Às vezes não é isso, às vezes não é que ela vai se separar, mas às vezes ela vai lidar melhor com aquilo que sofre, ela vai nomear o sofrimento dela, ela vai se posicionar de uma maneira diferente, ela vai reconhecer o que ela sente, e daí ela pode, inclusive, num relacionamento que já existe, transformar, na medida do possível, a relação. Então, esses medos, essas ameaças são reais. É muito comum, eu falei, por exemplo, de casamento, quando uma mulher casada resolve começar a fazer a análise, que o parceiro se assuste muito, né. Você: "Mas vai fazer análise para quê?", como se isso fosse um sinal de que o casamento acabou, ou de que ela vai querer a separação. O parceiro se sente ameaçado, isso dos 2 lados, tanto o homem quanto a mulher, né. Então a gente tem uma tendência a pensar de que se existe um sofrimento, esse sofrimento tem que ser tolerado, porque a vida é assim. Então, o que eu acho que é importante da gente pensar é que todo mundo pode crescer, aprender e se transformar, né. Sempre, Vale a né. pena a tentativa de ampliar o pensamento e de olhar para si mesmo. Tati, muito obrigada. Agradecemos a vocês também e convidamos vocês para continuarem conosco, porque vem mais coisa boa por aí. Eu que agradeço. Até mais. Até, tchau.